Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir: olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado. O quê? Vou repetir: olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está ouvindo hoje nosso podcast. Seja bem-vindo ao Solamento Podcast. E hoje, conforme prometido nas redes sociais, nós temos convidado. Muito bem, antes de nós apresentarmos o nosso convidado aqui, eu quero que a mesa fixa, por favor, dê suas boas-vindas aos ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, galera. Lucas Castilhos, e eu acho que a mesa deve ser atualizada desse podcast aqui. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. @Christian Dali. Nossa, a gente tá muito atualizado. Muito atualizado. E muito bem, hoje nós temos então um convidado de honra, convidado de outro país. Saiu do Rio Grande do Sul, é outro país, né? Outro país, diretamente de São Paulo. Primeiro convidado internacional que nós temos aqui, apesar de ser São Paulino, não tem nada a ver com Grêmio Nacional. Grêmio Nacional. Sou tricolor. Tricolor, São Paulino, tricolor. Paulista. Mas gente boa, apesar disso. E seja muito bem-vindo, Thiago Rufino. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos ouvindo também. Para mim é uma honra estar aqui, junto com o meu cunhado, junto com o meu colega de ministério, de seminário. Começamos o seminário lá em 2003. Longínquo. Vocês são velhos, né? E com o Lucas, né? Eu tô aí, né? Então o Lucas tá aqui. Eu tô aí, né? Acho que é legal. Por isso que eu falei que a mesa, a partir do próximo episódio, essa mesa vai ser atualizada. Eu estou vendendo a minha parte. Quem quiser, manda direct pra mim. Valores a combinar. É que ficou muito família. Ficou panelinha, na verdade, né? Ficou panelinha, né? Acho que tu não é crente. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui. Vamos tratar com muita leveza num assunto sério aí. Né? É isso aí. Mas vamos lá. Começamos esse episódio com um áudio triste, né? Um tragicômico, nem sei como definir muito bem isso. Eu fico uma mistura de revolta com tristeza, com vontade de dar risada, né? Mas essa é a pauta de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, né? Vamos falar por que nós podemos confiar na Bíblia, um livro que é tão antigo, tão criticado, tão colocado em dúvida a respeito de várias formas, por vários aspectos diferentes, e também se nós realmente precisamos ou não atualizá-la, né? Conforme o nosso querido Ed René já falou aí nas suas pregações, e outros pastores têm seguido uma linha bem parecida, infelizmente, né? De que a Bíblia é insuficiente, a Bíblia ela não tem aquilo que nós precisamos para cumprir aquilo que Deus nos colocou como propósito de vida, de existência. E será mesmo que nós precisamos, então, atualizar a Bíblia? Podemos confiar? Essa é a nossa pauta do dia, né? E espero que, de alguma forma, isso seja edificante, seja desafiador, enfim, que a gente possa refletir aqui juntos, né, a respeito desse assunto tão sério. É a base da nossa fé, né? Sem tira a Bíblia da fé cristã, simplesmente não tem mais base nenhuma, né? Não tem mais nada. Então nós precisamos da Bíblia para a nossa caminhada e vamos decorrer sobre esse assunto aqui. Eu já gostaria de lançar uma primeira pergunta para a gente falar a respeito, é o porquê que nós podemos confiar na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente de a Bíblia conter a palavra de Deus, né? Por que nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Fala, pessoal. Eu acho que a maioria do podcast vai ser respondido pelo convidado, né? Claro. Não cabe a nós, meros mortais. Eu queria começar a falar com nós com um convidado internacional, né? Mas tudo bem. Não cabe a nós, meros mortais, responder tudo. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco na história e perceber que isso não é novo, né? Não. O que o Ed René fala ali não é novidade, é algo que foi diversas vezes falado na história da igreja e, de fato, a Bíblia é sempre atacada através do liberalismo teológico, né? Uhum. Porque a ideia é o quê? É atacar a base
para te conseguir perverter os ensinos. Isso, todo o restante. Então, se uma vez que eu consigo dizer que a Bíblia não é inerrante ou ela falha, eu consigo não obedecê-la integralmente. Então, acho que isso tem que ser bem claro que isso aí já aconteceu outras vezes e não é nada novo que o R.G. René traz. Sim. Não é nada correto também, mas não é novo. Não é novo. Na verdade, eu acho que só mostra, só tá mais em pauta, mais em alta no nosso tempo por causa das redes sociais, da forma que as mensagens se alastram, né? Então, como o Cris disse, não é nada de novo dentro da igreja e dos desafios que nós enfrentamos, né? Então, acho que a cada período que a gente vive, vão se apresentando pessoas que querem tirar essa base, né? Como a gente disse aqui, querem deturpar a palavra. E acho que nós, mesmo do nosso pequeno tamanho aqui, temos esse desafio que é mostrar para as pessoas que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que a gente pode confiar naquilo que nela está escrito. Sem dúvida, essa ideia que o Cris trouxe realmente não é novo, né? O considerado pai do liberalismo teológico, o Schleiermacher, né? Acho que é assim pronunciando o nome dele, viveu em 1788 a mais ou menos 1834. E essa ideia, quando a gente fala liberalismo teológico, é uma interpretação, uma hermenêutica, certo? Qual que é a influência disso? Porque esse cara começou primeiro, ele não era um liberal, ele era um cara conservador, filho de pastor, né? Um cara que cria na Bíblia, um cara que cresceu assim. Só que a influência daquele momento, muito puxado pelo iluminismo, onde a razão tomou o lugar, aí o que acontece? Peraí, eu não posso mais ir para a Bíblia se a Bíblia está falando algo que a razão ou a ciência, sei lá, tá falando o contrário, eu vou ficar com a razão, vou ficar com o homem. Então, basicamente, essa ideia de interpretação é tirar Deus e colocar o homem como foco. E se você pegar as mensagens desses caras hoje, que estão falando nessa linha, que olham com esses óculos hermenêuticos liberais para a Bíblia, é basicamente isso. Eles colocam o homem como principal. Eles colocam o homem... Se a Bíblia está falando que se hoje o mundo fala que é errado a mulher se submeter, então eu vou olhar com essa lente hermenêutica para a Bíblia e tentar reinterpretar aqueles textos que falam que a mulher tem que submeter. Uhum. Que é exatamente isso que o R.G. René está fazendo nessa mensagem. Ele está olhando para o livro de Filemão, que está falando sobre escravatura. Está falando... Na verdade, não está falando sobre escravatura, está falando sobre perdão. Paulo está falando, perdoa o seu servo, né? Que a palavra é escravo. E ele pega toda essa bagagem de escravidão hoje, que nós temos hoje, transporta para aquele tempo, que já é uma coisa errada, né? E aí o homem não pode... Porque o homem não pode ser escravo. Então, o que Paulo está falando? Aí ele questiona isso. Então, basicamente, galera, isso é uma coisa que vem lá de trás, onde quer tirar Deus da interpretação da Bíblia e colocar o homem. É praticamente isso. Sim. Então é antigo mesmo. É antigo. E aí você lê esses caras e ouve esses caras e você tenta ver um pouquinho da história, você percebe, tá aí. Você vê nitidamente a fonte que o cara tá bebendo. Sim, a história se repetindo, assim, né? Se repetindo. Exatamente. E eu acho interessante que quando a gente começa a tratar com essa questão da Bíblia, assim, a gente começa a ter alguns pontos que são mais atacados, né? Na questão da confiabilidade da Bíblia, vamos dizer assim. Exatamente. Então, hoje em dia, muitas pessoas criticam, porque é um livro que foi escrito por homens, né? Porque a Bíblia... É um livro antigo, Isso, né? é muito antigo. Na verdade, nós não temos acesso aos originais, então a gente não sabe se aquilo que nós temos hoje é o que o autor, de fato, quis falar. Então, eu não posso confiar nisso, né? Mas a Bíblia, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é histórica. Em que sentido? Ela se refere a um fato extraordinário que aconteceu na história, ela dá uma data, ela coloca isso na linha do tempo, né? Não é algo que aconteceu, não é um mito, não é uma fábula, em que assim, não se tem data, não se tem nada nesse sentido. Então é possível que a gente pesquisando, os historiadores pesquisando, né? As pessoas que sabem fazer isso, né? A gente fala humanidade... consigam investigar se aquilo que a Bíblia fala de fato aconteceu ou não. Claro que não todas as coisas, mas a maioria das coisas, se é possível, né?
A gente, inclusive, estava falando aqui antes de gravar o podcast sobre a questão das cópias, né? De uma das áreas mais atacadas, talvez, da Bíblia, que é essa questão de que nós temos só cópias de cópias, né? Mas que há muita inverdade quando se ataca essa questão das cópias da Bíblia. E o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre isso, porque, como o Pedro vai dizer, a gente tem que estar sempre pronto a responder a respeito da razão da nossa fé. E hoje, talvez, uma das coisas que vai ser mais atacada é a questão da nossa crença que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos, não ateu necessariamente, né? Pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus vão questionar a palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa ter munição para falar a respeito disso com essas pessoas, né? E uma das mentiras feitas é essa, de que é muito tempo entre o original e a primeira cópia, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Hoje já é comprovado por diversos historiadores assim que não tem tanta distância, né? Eu comentava antes também que os livros naquela época eram feitos para durar muito tempo. Então, a gente tem ali as cópias 20, 30 anos, né, de João, por exemplo, o Tiago comentou. Sim. E a gente tem algumas que são 75 anos depois da primeira cópia do original. Isso, para aquele momento da história, é pouquíssimo tempo. Não só, se tu analisar hoje um prazo de 75 anos numa linha de tempo de história, não é nada. Não. É um piscar de olhos. Livros nos nossos dias, tu vai num sebo, tu acha um livro lá com 200, 300 anos. Consegue achar, né? Livros assim. Então, essa é uma falácia, né? De que a gente só tem cópia da cópia, que é muito antiga. De fato, nós não temos os originais, mas nós temos manuscritos muito próximos aos originais, né? Então, a gente pode confiar nessa questão, né, da Bíblia, da infalibilidade, enfim, e que a gente pode confiar que o que a gente tem são os livros corretos, né? Isso é o que a gente pode explorar um pouquinho. Eu acho que é importante, né, e até por isso que a gente quis trazer esse tema, a gente saber defender a base da fé. Isso. A base daquilo que a gente acredita, a base daquilo que a gente obedece, que é a Bíblia. Porque a gente vai buscar, de fato, o Ed René, ele é bem eloquente. Uhum. A gente não está falando de um cara que é desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar. A gente está falando de um cara que tinha um conceito elevadíssimo até 5 anos atrás, talvez, 10 anos atrás. E a gente tem que saber defender, porque por mais que a gente ouça essas pregações dele e pareça tudo estranho, pareça tudo uma ginástica para colocar a Bíblia como afirmando algo que ela não afirma nos textos, né? A última dele foi no texto de 2 Timóteo 3, não, 1 Timóteo 3, Tito 3, sei lá. Foi sobre dos presbíteros ali, que tem que ser homem de uma só mulher, mas que fora dos presbíteros pode ter mais mulher. Cara, em momento nenhum a Bíblia fala isso. Em momento nenhum, se a gente for ver o contexto do texto, fala isso. É uma indicação para os presbíteros, mas como a gente estuda o texto, é um padrão a todo cristão. Para todo cristão, exatamente. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber defender essa base, principalmente quando um pastor conhecido vai atacá-la. E eu acho que vale muito a pena a gente tentar buscar entender aonde que se baseia essa crença histórica na inerrância da Bíblia, e que não é algo que o teu pastor decidiu, né, mas é algo que é bem fundamentado cientificamente também. Sim, também. Não é algo que é tipo, porque o pastor disse. Não, isso aí a gente tem a história afirmando isso, a gente tem referências bíblicas e profecias que se complementam, se concretizam. A gente tem uma palavra viva e eficaz na nossa vida, a gente tem experiência, então a gente tem muita coisa para comprovar que a Bíblia é inerrante, infalível, e que ela é a verdadeira palavra de Deus. E também, se a gente for analisar, por que as pessoas atacam a Bíblia? Por quê? Porque ela é base da nossa fé. A gente não vê ninguém atacando, como a gente estava falando antes, né? Platão. Né? Então a gente até entende o porquê que as pessoas atacam a confiabilidade, a inerrância da Bíblia. Né? E a gente vê os primeiros cristãos lá dos primeiros séculos morrendo, entregando realmente a vida
por acreditar que aquilo que estava escrito era verdade, eles confiavam naquilo. Então, na minha visão, é isso. Eu não consigo acreditar que uma pessoa entregaria a vida por algo falso. Né? As pessoas morreram, né, porque acreditavam e sabiam que o que estava escrito ali era a palavra de Deus. Então, sei lá, nunca vi ninguém morrendo por um poeta, um filósofo, não sei, né? Então, acho que também tem esse ponto histórico, né? Que as pessoas morreram, foram mortas por confiar e acreditar que a Bíblia realmente era verdade. Né? Eu acho que isso é um conceito interessante da gente trazer, que é um dos livros que eu li, tanto eu li Teologia Básica do Charles Hyde e um do MacArthur sobre a confiabilidade da Bíblia. E eu acho legal a gente partir desse pressuposto de que a inerrância da Bíblia significa que a Bíblia fala a verdade. Isso aí. Positivamente. Uhum. Não é, não contém erros. É, a Bíblia fala a verdade. E é isso. Né? Ela é verdade porque ela é a palavra do Deus da verdade. Sim. Exatamente. É que sabe, Christian, que mesmo para quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, há elementos suficientes para chegar à conclusão de que o que está aqui é o que o autor quis escrever. Né? A gente está falando dessa questão da autoria, enfim. Tipo assim, a gente tem 5.400 manuscritos no Novo Testamento. Então é muita coisa. E eles, embora haja algumas divergências, né, porque o cara, na hora de copiar, podia cometer algum erro, duplicar uma palavra, ou não entender o que estava escrito, imaginar o que estava escrito e colocar ali, enfim. Mas todas as diferenças que tem, nenhuma delas muda o sentido principal do que está escrito, né? Então a gente tem elementos assim, para o cara que não crê, o cara é ateu, ele pode chegar tranquilamente à conclusão hoje, se você estudar um pouquinho, de que o que os autores originais, principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento, queriam dizer é o que nós temos aqui. Exatamente. E olhando essa questão da crítica textual, pensando em falar para um cara que não crê e que quer bases históricas e quer bases científicas, vamos colocar assim. A pergunta tem que ser feita, né, se podemos confiar na Bíblia. É por que não podemos confiar na Bíblia? Porque se a gente faz essa pergunta, a gente tem que comparar a Bíblia com os outros livros. E qualquer outro registro histórico, nós não temos o seu original. Isso aí. Não se tem original de nada. Então a pergunta não é por que confiamos na Bíblia, é por que não confiar? Porque se eu questiono a historicidade da Bíblia com base na crítica textual, eu tenho que questionar toda a história. Toda a história. Porque não existe nenhum original de Platão, não existe nenhum original de Aristóteles, não existe nenhum original de ninguém da história. Todos são manuscritos, cópias. Todos são cópias. E aí, por isso que existe essa ciência, uma ciência, não estou falando nem de inspiração, estou falando de ciência. Ciência. A ciência que estuda isso é a crítica textual. E quais são os dois elementos principais dessa ciência? É quantas cópias se tem daquele escrito, pode ser Bíblia, pode ser o que for. E qual a proximidade que o Francesco está falando, da proximidade do original. A Bíblia ganha em todos. A Bíblia que tem mais escritos. A Bíblia que tem mais escritos. A Bíblia é mais manuscritos, né? Mais cópias. Né? Se for colocar todas as cópias que temos só do Novo Testamento, dá mais de 25 mil cópias. Essas 5 mil que o Francesco falou são as cópias totais ali no grego. Se você pegar as outras línguas, dá mais de 25 mil. O que chega mais próximo disso, que é da história, vamos colocar, é a Ilíada de Homero, que conta a história de Aquiles, tal, que é a Bíblia dos gregos. São 600 cópias, 600 e poucas cópias. Olha a discrepância de cópia. E a cópia mais próxima do seu original, da Ilíada, dá 1.000 e poucos anos. E o Tiesco acabou de falar aqui que temos cópias ou pedaços de textos do Novo Testamento de João, por exemplo, que tem 20, 30 anos. Sim. Perto do original. Então, olhando cientificamente, sem falar em inspiração, sem falar do que o Christian já falou aqui, que ela muda a nossa vida e tal, só falando cientificamente, a Bíblia é o escrito histórico mais confiável dentro da ciência da crítica textual. Então, se eu for questionar a Bíblia, eu tenho que ser honesto, no mínimo honesto, e questionar todos os outros. Eu não posso, como o Lucas falou aqui, ninguém questiona Platão, ninguém questiona Aristóteles, ninguém questiona Pitágoras. Por quê? Se você vai questionar a Bíblia. Talvez é porque a gente traga um peso de ser inspirado por Deus. E ser a verdade. E ser a verdade. Né? Acho que é isso que pega nos caras, né? Sim. Então, mas só que isso a gente mostra
naquilo que ela faz na nossa vida, naquilo que ela transforma. Pô, morreram por causa disso. Não vou morrer uma coisa que é, entendeu? Acho que é a ideia. Acho que as implicações e aplicações da Bíblia fazem a gente tentar duvidar dela. Uhum. Porque a gente tem que mudar. Nos confronta de todas as A todo formas. tempo ela eu nos tô confronta, errado. né? Exato. É isso que ela fala no fim das contas. Exato. Você está errado e Cristo Jesus. Eu vi uma Tem um frase plano dentro novo disso pra muito isso, legal. Agora não tem é anônimo, acho que o autor. Fala assim, eu li a Bíblia e encontrei vários erros. Todos eles em mim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sensacional. Porque é assim, o que a exatamente Bíblia vai dizer? Que eu tô errado e que a vida não é centrada em mim. É tudo ao contrário do que eu quero. Pra seguir Né? Cristo tem que morrer. Humanamente falando. Morre. Morre. Eu O preciso sacrifício sou morrer, eu. Exato. viver uma vida que não é mais minha. Então, assim, é óbvio que isso vai ser atacado. Ninguém quer né? fazer isso. Ninguém quer fazer isso, né? Então, assim, essa questão dos originais da Bíblia, isso é totalmente falso. Falso. O cara que crê nisso ou que usa isso como argumento, no mínimo não estudou a respeito, não leu a respeito. Então, esse é um primeiro argumento que você, cara ouvinte, pode usar numa conversa aí com alguém de que, sim, nós não temos os originais, mas nós temos cópias muito próximas, muito fidedignas, uma imensidão de cópias e coincidentemente, entre aspas, nenhuma delas se contradizendo ou mudando o teor, o conteúdo principal, né, do que diz a Bíblia. Mas uma outra questão também é a questão que foi muito ressaltada pelo filme, era um livro, né, do Código da Vinci, e que quando saiu o filme daí se bombou o esquema, que foi a questão da formação do cânon, né? E o filme ele coloca que foram alguns, eu não me lembro o nome do cara lá, um romano que juntou uns bispos lá e eles pegaram, porque tinha a história do livro, tá, gente? Do filme, que haviam muitos evangelhos escritos. Cada grupinho de cristão tinha o seu evangelho, ou tinha um conjunto de evangelhos escritos. E aí esse cara aí chegou, se alguém souber o nome dele aí, coloca aí nos comentários, porque eu não me lembro mesmo. E ele reuniu lá alguns bispos da Igreja Católica e diz, não, nós vamos acabar com essa folia aí e vamos agora escolher os melhores, aqueles que a gente mais gosta, e fechar o cânon. É isso que né? se passa, né? Isso é a história do cara que escreveu o livro do Código da Vinci, enfim. Inclusive o livro é muito legal, porque os caras resolvendo um mistério o tempo todo, achando os negócios, lá o Santo Grau, né? Isso aí. Fala disso, então, gente, isso é balela pura. Né? Os primeiros cristãos, eles tinham uma postura de que eles receberam. Então, inclusive a palavra cânon ela é padrão, né? Padrão. Significa padrão. Vara de medir. Vara de medir, assim. E eles tinham critérios que aceitavam ou não aceitavam um livro no cânon, né? Alguns critérios eles tinham. A questão se vinha de um apóstolo, né? Autor, ou de alguém muito escreveu. próximo do apóstolo. Se o ensino ele era ortodoxo, ou seja, se ele se encaixava no ensino bíblico. Sim. Eles também viam a questão do tempo, né? Então, de quando foi escrito. Isso, gente, não estou falando, não era um concílio, isso eram os primeiros cristãos, aqueles que tinham recebido o evangelho diretamente dos apóstolos ali. Sim. Né? Então, eles tinham uma palavra, agora me fugiu a palavra no original, no grego, quando se falava a respeito da Bíblia, a postura que eles tinham era de que eles haviam recebido os livros. Então, assim, não era alguém que ficava dizendo assim, assado. Eles tinham alguns critérios e aquele livro se encaixava ou não nesse critério. Inclusive, alguns séculos depois, ali, depois de Cristo, no 4º século, eu acho, não até antes, talvez no 3º século, alguns começaram a escrever usando o nome dos apóstolos para tentar inserir esses livros no cânon. São os livros pseudônimos. Isso. E aí os caras, por exemplo, assim, tem um que é o Evangelho de Tomé, que é talvez um dos famosos aí, foi escrito muito tempo depois que Tomé já estava morto. Então os caras olharam para isso, gente... Vou botar um nome que vai dar garantia, né? Botar um nome, assinar o nome. E aí aqueles cristãos, eles tinham esses critérios, olharam, não, Tomé já morreu faz tempo, isso aqui é historinha. É balela. Né? O Evangelho de Pedro é a mesma coisa também. Então, não foi assim uma... Vontade não foi um cano humano, né? Uma coisa humana, Isso, né? E não foi assim como é que eu vou dizer assim, um esquema todo da Igreja Católica, nós vamos pegar esses livros para manipular o povo. Cara, não foi assim. Passou por um crivo, né? Isso. E aí entra uma coisa legal. Quando a gente fala de cânon, essa vara de medir que foi estabelecida,
mesmo esse cânon, esses critérios que o Tiesco falou, não era isso que definia. Porque o cânon não é o cânon que vale, mas é a canonicidade do livro. Do livro, isso. É o livro que tem Isso canonicidade. aí. Por exemplo, um dos critérios que o Tiesco falou, que até é o primeiro aqui, é o autor. Alguém sabe o autor de Hebreus aqui? Quem foi o autor de Hebreus? Não. Eu creio que foi Priscila. Tô zoando. Porque fala muito e no final ainda com essas poucas palavras. Então foi uma mulher que você viu. Certeza. Não, zoeira. Mas assim, um livro entrou no cânon sem passar no primeiro critério. Por quê? Porque não eram os critérios. Era o livro que era inspirado. É a canonicidade do livro. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo quando eu falo isso. Imagina que a gente pegasse aqui os doutores de Berkeley. Berkeley é a maior universidade de música, conservatório do mundo. E eles sentassem aqui e analisassem as músicas de Bach, de Beethoven e do Pablo Vittar. Eles, sem saber quem é. Aí pegou gente que tá ouvindo aí. Aí pegou. Desculpa. Pegou os ouvintes. Pegou os ouvintes. O que eles iam falar da música de Bach, Beethoven e do Pablo Vittar? Qual que seria... ia passar no critério de boa música? O Pablo Vittar. Mas com certeza, né? Mas aí o problema são dos doutores que estão analisando, porque eles têm os critérios deles, ou porque a música não é boa? É isso aí. Deu pra entender? Sim, sim. E o que prova que eu tô falando é justamente isso. Nós temos Hebreus, que não passou no primeiro critério. Isso aí. Então, o cânon, o que atacam, que o tio está falando aqui, não foram homens que inventaram regras lá e colocaram e tinham vários outros. Claro, é óbvio que tem vários outros livros. Tem um livro de Paulo que a gente não sabe, Terceira Coríntios, talvez, ali, e é escrito, já escrevi uma carta, então tem um livro que Paulo escreveu, que com certeza foi inspirado, e não chegou até nós. Mas o que isso muda? Nada. Porque Deuteronômio 29 fala, 28, 29, né? 29. As coisas reveladas pertencem a vocês. As que não foram reveladas, Relaxa. Se Deus, você tem noção, se Deus fosse revelar tudo? Não. O próprio João fala, se não caberia nos livros nenhum, se fosse falar tudo que Jesus fez, não teria livro suficiente para mostrar. Isso que não chegou, não interessa. É isso aí. É ponto. Isso. Sim, eu acho que é válido a gente destacar que a inspiração de Deus ela não está sob o autor. Então não é tudo que Paulo escreveu que é inspirado. Essas que chegaram até nós hoje são inspiradas. Isso. Sim. Né? Então, não necessariamente, se hoje aparecer uma carta de Paulo à igreja de Efésios 2. Isso. Segunda carta. Segunda carta de Efésios. A gente vai colocar no cânon. Não, o cânon está fechado. Fechado. Está fechado. Não, tiveram concílios, né, que fecharam Sim, esse cânon, mas já era um cânon que já estava estabelecido, né? Desde o ano de 397 fechado. Isso aí. Né? Então, Isso é se muito bom de surgiu memória, hoje... Ele tava lá, ele tava lá. Estava lá. Ele tava de copeiro. Tenho cola aqui, gente. Mas desde 397 fechado, então, mesmo que surja hoje, não está no cânon, porque sabemos que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Sim. Foi soberano sobre o processo e sobre os homens que fizeram os concílios, mas mais do que isso, inspirou os escritores na hora que estavam escrevendo. Isso está claro na Bíblia, né? É isso que torna um livro parte do cânon. É a inspiração divina, a inspiração de Deus. Tanto é isso que vocês estão falando que os primeiros cristãos eles tinham essa postura de que, gente, nós não estamos avaliando, entendeu? A gente está recebendo isso aqui, porque eles recebiam isso. Do livro. É isso aí. A gente recebia, e a palavra era essa mesma, quando eles escrevem a respeito de algum... Isso eu estou falando de textos fora da Bíblia, históricos, né? Quando eles escreviam a respeito dos livros que eles estudavam, que eles tinham na igreja, era essa palavra usada como que receberam isso, né? Então, assim, os apóstolos, eles passaram isso, e os primeiros cristãos passaram isso, e assim se deu. Não foi uma galera que se reuniu, gente, nós vamos pegar aqui, ó, esses ensinos de Jesus e vamos usar isso aqui para manipular o povo, porque agora nós vamos enriquecer. Isso aconteceu depois. Depois. Mas o cânon não aconteceu por causa disso. Não, exatamente. E eu acho legal a gente ressaltar para o querido ouvinte, né? Então, o cânon são 66 Nem livros. todos são queridos, né? Capaz de Os 66 livros. Nós temos que... Audiência, né, Francesco, por favor. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo.
Exato. E para vocês terem uma ideia de alguns livros que não entraram no cânon, que são os apócrifos, a Igreja Católica tem a sua Bíblia. Tem alguns a mais ali. Judite, Macabeus, Tobias, Tobias. Eclesiásticos. Isso. Enfim. Uma coisa e o dragão lá, Eva e o dragão, uma coisa assim, tem um desse aí. Também Tem alguns livros fora disso. Lógico que se a gente for parar para pensar, Macabeus não está na nossa Bíblia, Aham. mas tem seu valor histórico. Tem, Isso que eu ia Seu dizer, valor né? histórico. Como história do povo judeu ali é muito interessante. Mas Macabeus, talvez. E o interessante É. é que ele foi escrito nos 400 anos que a Bíblia fala que é o silêncio. Que é o né? silêncio, Deus- é. E mesmo assim, se a gente for ler esses livros que eles estão lá, a gente vai perceber como eles são uma visão pessoal. Uhum. Tem um que fala até que, eu tô... Não fala obviamente, né? Tchê. Eu passei aquilo que vi, ou aquilo que entendi Isso, e tal. Tipo, isso. tu Mostrando vê que é humanidade algo bem total, pessoal e humano e não inspirado, né? Não, o Evangelho de Tomé tem uma parte em que eles estão fazendo alguma coisa que eu não me lembro, e aí acho que é Pedro questiona Jesus a respeito das mulheres no ministério, enfim. E aí, nesse Evangelho de Tomé, Jesus responde para Pedro assim: então vamos torná-las homens. Porque- Seria legal hoje esse aí, hein? Pá, esse aí. Entendeu? Esse aí é Olha uma o base sucesso que bíblica ia legal fazer. pra hoje. Um sucessaço. Só que assim, não passa já naquele Ia liberar critério todos vocês pro futebol. Isso. E Quer dizer a- alguma coisa pra nós? Não, te amo, Gabi. Obrigado por me liberar toda semana. Vou jogar bola. já na ortodoxia já morre, entendeu? Porque não tem nada a ver com o ensino bíblico, de modo geral, entendeu? Vamos fazer das mulheres homens para não sei o que lá. Não, Tá, daí tu vai falar que o livro de Enoque não Entende? é... Enoque, Não, então não, assim, Que até citaram na Bíblia. sim, Judas, sim, né? sim, Judas sim. É, então. E isso não torna ele Ele- parte do cânon. isso. Exatamente. E nem inspirado. Sim. Então, quem dá a inspiração, no fim das contas, o crivo final não foi do pessoal que se reuniu, Isso. foi de Deus. Foi de Deus. Então, gente, não caiam nessa balela do Código da Vinci aí. É um livro de ficção, fica bem claro. Totalmente. Essa história de que os caras se reuniram para manipular, porque não sei o quê. Muito cuidado com isso, porque talvez vai basear a sua crença ou não em história fictícia, né? Aí Exatamente. perde a razão, qualquer tipo de razão. Então, tem que estudar um pouquinho, tem que ir atrás um pouquinho, se é mesmo isso. Hoje tem muita coisa aí sendo dita como verdade, que não é verdade. Então, vai atrás. Inclusive, o que nós estamos falando aqui. Vai atrás, pesquisa. Nós vamos deixar depois aqui as dicas de leitura, deixar Sim. os links aí de Os vários links. materiais. Sim. Vai atrás, lê, Vai atrás. né? E vê se a gente está falando besteira ou não aqui e tira as próprias conclusões, né? O que eu acho que é legal a gente falar, que nem a gente fala em todo episódio. Cabe uma série sobre a Bíblia. Nossa. Em que um dos Sim. episódios Nossa. seria cânon. Acho que nem na série esgotaria. Nós vamos fazer um outro episódio só sobre o cânon. Isso aí. Porque assim. Querido ouvinte, vá anotando tudo aquilo que a gente promete e nos cobra depois. E nos cobra, hein? A questão Como é que a gente vai crianças, fazer cobre quando muito. quiser. A gente vai fazer quando nós quisermos. Então, Nós faremos? Porque aqui a autoridade somos nós, né? Se tivermos tempo suficiente, E faremos. se o senhor permitir, né? e vontade também. Mas, Eu poderia Mas- fechar aqui falando, lendo o texto bíblico? Sim, que por fala favor, sobre por isso? favor. O texto mais claro que mostra a questão da inspiração bíblica, ou da Decore, querido ouvinte. Decore que isso é bom. canonicidade do livro, está lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, eu vou pegar. Fala assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Aí ele entra. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. amém. Então, Isso aí. esse aqui fecha e mostra que realmente o livro tem a sua inspiração, né? Então, é assim, só para completar. Eu falei Sim. que ia fechar, mas não fechando. Mas você pode questionar, mas isso aí tá na Bíblia. O cara vai puxar a sardinha pro lado dele. Sim, claro. Mas aí a gente vai pela o que acontece até um dos que a gente pode deixar aí na descrição, tem uma imagem das referências cruzadas Sim, da Bíblia. nossa, isso é sensacional. Cara, isso é sensacional. Um cara que ele é doutorando em TI, e ele juntou com um pastor e fez um gráfico com as referências. Ele pega todos os capítulos da Bíblia
e coloca as referências cruzadas. Dá mais de 63 mil referências E cruzadas. ele conseguiu fazer um gráfico com Um ele. gráfico. Fez né? um gráfico. Depois, Só olhar a imagem do gráfico já é lindo de não, ver. é né? maravilhoso. Assim, é uma coisa que você fala, tá vendo? Isso aqui é verdade. Nós vamos colocar o link aqui depois. Depois né? coloca o link. Se você ver essa imagem, você fala, isso aqui é verdade. Isso que tá escrito aqui é verdade. E talvez o grande problema que eu vejo, às vezes, as pessoas falando de confiar ou não na Bíblia, é que ela não trata de assuntos atuais de hoje, entendeu? Por isso precisa atualizar, né? Por isso que precisa atualizar. Como é que eu vou passar pelo crivo da Bíblia, sei lá, coisas da internet? Porque não existia internet naquela época. Óbvio. Mas aí falta um pouquinho, talvez, de... Honestidade, eu acho. eu ia usar outra palavra. Obrigado. Porque a Bíblia não quer tratar sobre... Acho que vou arriscar dizer, não vai tratar sobre todos os assuntos, sobre todas as Vão coisas. ser princípios, né? Ela vai ser os princípios básicos da tua vida. Aquilo que a Bíblia não fala, tu vai passar pelo crivo da Bíblia, né? Tem até eu não sei quem que falou. Aquilo que a Bíblia fala, a gente discute. O que ela não fala, a gente cala. Isso aí. Exatamente. Né? Nossa, boa frase, hein? Vamos Essa ver. é do... Repite! Silas Malafaia. Quase, é de João Calvino, é bem parecido. Bem, tá ali, a mesma linha. Mas é bem isso. O que a Bíblia fala, a gente pode debater, a gente pode conversar, mas Sim. o que ela não fala, a gente dá uma segurada, a gente não Eu acho que não dentro debate disso sobre que você falou, é que a Bíblia ela não se preocupa com questões tecnológicas atuais. Ela se preocupa com o coração humano. Isso. Uhum. E o coração humano é igual, não muda. Sempre. Não muda nada. Lê Provérbios, queridos. Tá com dúvida? Lê Provérbios. Cada versículo que você lê de Provérbios, se você não tiver essa reação, nossa, verdade. Nossa, falou comigo. Se você não tiver em cada versículo ali essa reação, você vai ver que Provérbios e Eclesiastes é um tapa na cara a cada... Cada novo versículo. A cada novo provérbio. Então, porque a Bíblia atual, por quê? Porque ela fala do coração humano, e o coração humano é igual sempre. Sempre, sempre, sempre. É um espelho nosso, né? É igual Lutero falava, né? A Bíblia não precisa, né? Ela não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. É isso aí. Ela é eterna, então ela é para a eternidade, porque fala de nós e fala do nosso Deus que é eterno. E o que é eterno tem como se atualizar o que é eterno? Não, não tem. Muito bem, já que nós estamos então entrando nessa seara da atualização da Bíblia e se ela é atual ou se não é atual, Bíblia 3.0. saindo da questão histórica, né, da Bíblia, nós precisamos atualizar a Bíblia, será hoje? Como é que a gente interpreta a Bíblia? Como é que a gente se aproxima da Bíblia? Como é que nós podemos hoje olhar para a palavra de Deus, e nós estamos afirmando aqui que ela é a palavra de Deus, e vivê-la, né, praticá-la? Será que a gente olha como como o Lucas falou, né, algo que vai falar a respeito de todas as áreas da nossa vida, ou ela vai falar a respeito de algumas áreas? Como é que a gente se aproxima? Como é que a gente interpreta? Precisamos nós, segundo, seguir o conselho de Ed René e atualizar a nossa Bíblia? O que vocês acham? Sim, subindo os créditos. Começa Errou! Faltou um contraponto aqui, né? Eu acho que sim, né? Tinha que ter um cara aqui que falava que tinha que atualizar, né? Alguém Pô, tem o contato do Ed? vamos Manda no ligar, privado vamos aí. Ligar, mandar... Eu acho que é bem óbvio, né, que não precisa ser atualizada, é bem óbvio que ela é prática para os dias de hoje, é bem óbvio que ela nos molda e nos transforma, aponta o que temos de errado, mas eu acho que isso faz parte também da interpretação, de linhas de interpretação. A gente vai entrar um pouco nisso agora, por causa que nós temos diferentes interpretações e formas de interpretar a Bíblia, né? E talvez seja disso que nasce, talvez não, é disso que nasce diferentes denominações Exatamente. e posições escatológicas, que a gente falou um pouco, Sim. algumas posições de interpretação em alguns pontos, mas isso não tira o peso dela ser a verdade, né? Mas eu acho que a gente tem que entender um pouquinho mais sobre interpretações bíblicas, sobre maneiras de interpretar, porque ela foi escrita dentro de um contexto. A gente não pode... A frase boa também é aquela de texto fora do contexto vira pretexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa aí é do Aleluia. R.R. Soares. Tudo posso naquele que me fortalece é o texto mais utilizado fora de contexto. Sem dúvida. Pelo menos na igreja brasileira, com certeza.
mas eu acho que vale a pena a gente entender como é que funciona o processo de interpretação. Sim. Os pastores da mesa, que dão um estudo semanalmente, Aleluias. podem entrar um pouco mais nisso, de qual o método de interpretação utilizado, como que a gente faz para... li o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Como é que eu vou saber o que ele quer dizer? Qual o processo disso? Sim. Eu acho que entra é um pouquinho daquilo que você falou, não pode tirar do seu contexto. Tem que ler o contexto, ver quem escreveu, para quem escreveu, né? Aí tem vários livros, materiais que nos ajudam em relação a isso, né? Mas assim, claro que isso é importante e temos que fazer isso, mas Jesus fala para nós, né? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então a gente não pode muitas vezes ficar só no mecânico também. Então a interpretação correta é aquela que tá ali no contexto e a gente fica ali. Claro que isso é o principal. Mas só que a Bíblia ela é viva. Hebreus fala, né? 4:12. Ela é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, a gente não pode, por zelo até às vezes, de você fazer um estudo tudo certinho, e aí você tira a vida dela. E Jesus falou, errais por não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. O que eu entendo disso? Se todo esse estudo não me levar a entender quem Deus é, não valeu a pena. Se esse estudo vai me deixar parado ali e frio numa interpretação só, numa visão só, não valeu a pena. Porque tem que ter o poder de Deus. O poder de Deus que eu falo, que transforma, que muda, que é vida em nós, né? E só que os dois são importantes. Tanto é que esse texto que eu li aqui de 1 Pedro, ele fala, assim temos ainda mais firme, ele começa o versículo 19, ainda mais firme do que o quê? Tem que olhar o contexto. O que ele está falando? Dentro do contexto, até para a gente ir mais rápido aqui, ele está falando da experiência que ele teve, Pedro, no Monte da Transfiguração. E ele fala que eu tenho mais firme do que essa experiência que eu tive com Jesus, Moisés e Elias ali, uma experiência transcendental. Eu tenho mais firme a Bíblia. Mais do que essa experiência. Ou seja, eu estou fazendo o equilíbrio aqui, porque muitos vão, vocês estão só na letra. A letra mata, fica só no estudo, mas a gente tem que conhecer o poder de Deus. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ser as duas coisas. Se eu ficar só em uma, eu vou estar manco. Se eu ficar só, eu vou pegar pastores que não precisa nem mais ler a Bíblia, rasga a Bíblia, que é só o Espírito Santo que fala comigo, só Deus que fala comigo, tá aqui. Não, a gente tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas que Jesus deixou claro. As Escrituras e o poder de Deus. Se eu estou só nos meus estudos, contexto, vou até no original, no grego, no hebraico e tal, se isso não me leva para o poder de Deus, para ter uma vida com Deus, esquece. E além disso, né, Tiago, a gente, quando vai para um texto bíblico, a gente precisa... Por que o contexto? A gente brinca tanto com a questão do contexto. Porque o autor que escreveu aquele texto, ele tinha uma intenção. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele estava escrevendo para alguém, para um público específico, num contexto específico, numa cultura específica, e a gente precisa entender isso para entender o que ele queria dizer, porque senão eu vou começar a fazer ali qualquer tipo de interpretação que eu quiser, né? Tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso entender para quem que Paulo estava escrevendo, o que ele queria dizer com isso, qual o contexto imediato. Isso aí. Isso aí. Pra frente também já pega. Resolve ali, né? Isso. Resolve ali. Mas eu não posso me esquecer de que, isso que o Tiago falou, né? De que a palavra de Deus, ela é viva. Exatamente. Ela é viva. Então, a gente hoje faz, sei lá, uma leitura da Bíblia toda, por exemplo. Tem alguns textos que na leitura do ano passado não me chamaram tanta atenção quando eu estava lendo. Mas esse ano eu disse, olha só que legal isso aqui. Parece que nem leu, né? E aí Deus fala de alguma forma comigo ali. Muito legal. E talvez o ano que vem, quando eu for ler, vão ter outras partes que Deus vai usar para falar comigo. E assim, quando a gente vai pregar uma mensagem em público, vamos dizer assim, além de ter a questão de que a forma como eu estou pregando vai ter o contexto de cada ouvinte ali. Exato. E Deus vai usando essa palavra como Ele quer. O grande risco que a gente tem hoje nessa questão de atualizar a Bíblia, né, que não tem que atualizar a Bíblia precisa ser interpretada à luz da Bíblia.
A luz da Bíblia. Ponto. A Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o maior ponto É. da hermenêutica. A Isso aí. Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso. Ponto. Então, assim, a gente tem muitos materiais hoje, mas, cara, a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente. Ao contrário Ela do que o Ed René fala no início desse episódio, Que a dói, Bíblia né? é suficiente. Eternamente suficiente, né? Então, qualquer um de nós que se aproxime da Bíblia para estudar um texto, a gente precisa entender o que o autor está falando. A promessa de Deus para Josué, ser forte e corajoso. Cara, eu preciso entender que essa promessa é para Josué, não é para Francesco. Mas tem um princípio ali para mim também. Claro, Entende? claro. A presença de Deus. Eu posso confiar que Deus também vai me fortalecer no momento que eu tiver, porque a Bíblia afirma isso em outros momentos. Exatamente. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não precisamos atualizar a Bíblia, a gente precisa cuidar muito de como a gente está interpretando, né? Então, assim, eu tenho que olhar para a Bíblia e entender o que ela quer falar, e não o que eu quero que ela fale. Exato. Esse é o grande desafio. E é o que ele fala nessa mensagem, que é o grande erro. Você tem que ir para a Bíblia com outras lentes. Isso. A verdade, a gente não tem que ir com lente nenhuma. Isso. Nenhum pressuposto. Nenhum pressuposto, seja do que for. É isso aí. Mesmo que a gente tenha nossas posições, Aham. a gente tem que tirar a lente do calvinismo, do Isso, arminianismo, tem que isso. tirar essas lentes para tentar ver o texto, porque a Bíblia, e isso é a melhor interpretação da Bíblia, a própria Bíblia interpretando a própria Bíblia. Isso aí. Se a gente vai com pressupostos, É. e aí a gente vê quais são os pressupostos que esses caras querem atualizar, é a atualidade. Isso. Então, se tá contra alguma coisa que a modinha tá Isso, falando, ou que a isso. minha ideologia tá Isso falando, aí. eu tenho que mudar o texto, não eu me mudar. Isso. Não Isso que é eu o erro, rever cara. minhas posições. Eu né? rever minhas posições. Então, a gente tem que ir sem lente nenhuma. Eu sei que é muito difícil. Muito. É muito difícil porque a gente tem nossos pressupostos. Mas aí, se a gente tem que aí orar. Eu gosto de Isso, falar assim, Isso aí. a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do seu lado. Ou dentro É de você, verdade. nós somos templos do Espírito Santo. Aham. Ora, coloca, É pede isso. para Deus te mostrar. Um exemplo que eu tenho, claro, dessa questão da Bíblia ser viva, dá um exemplo aqui daquilo que eu estava falando do equilíbrio, né? Quando eu nasci desenganado pelos médicos. Os médicos me deram 3 dias de vida. E o meu primeiro irmão, filho do meu pai e da minha mãe, morreu do mesmo problema que eu. E o mesmo médico falou para ela, seu filho tem o mesmo problema, da mesma forma que foram 72 horas, o primeiro, ele também tem 72 horas de vida. Minha mãe começou a buscar Deus, começou a orar, começou a pedir, começou a clamar. E aí eles vão falar da minha parte pentecostal, né? Eu tô no meio de vários caras aqui, como fala, reformados. Eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar. Somos reforchados. Não somos reforchados. Mas eu só tô dando... Gostamos da teoria. Eu Mas sou da Bleia. Olha, por isso você falou do seu grande guru. Irmão Lázaro, né? Irmão Lázaro. Irmão Lázaro. Eu gosto do tempo do Silas Malafaia Do Silas de Malafaia, bigode. de De bigode, porque agora ele tirou De o bigode. tirou o bigode. O bigode era perdeu top, cara. Perdeu Unção. toda a inspiração, né? a inspiração. E aí, nessa situação de vida, eu tô falando porque a Bíblia é viva, né? Minha mãe começou a orar e buscar a Deus, e o meu tio, que nem sabia de nada, na noite que era a noite, no outro dia das 72 horas que eu recebi a notícia do hospital, vem pegar o corpo do seu filho e enterrar. Naquela noite, o meu tio liga pra minha mãe e fala, não sei o que tá acontecendo, mas Deus pediu pra você ler o Salmo 86. Foi pra Bíblia. Leu a Bíblia, é um Salmo de Davi, ele tá lamentando. Nos últimos versículos ele fala assim, tem misericórdia de mim, volta-te para mim e salve o filho da sua serva. Quando ela leu essa frase, se a gente vamos olhar lá de cá, Sim. mas qual o contexto disso? Vamos olhar o contexto? Isso. Não, ficou meio frio, mas ali quando ela leu essa frase, Para ela fez todo sentido. Né? todo sentido, e eles dormiram. No outro dia, quando eu estou falando, não é testemunho, é minha vida. Sim. Isso é a minha vida. Era eu que estava ali. No outro dia, meu pai liga no hospital, como tá? A enfermeira fala assim, olha, você é a mãe do Thiago, sou... Então, a gente não sabe o que aconteceu. Essa noite ele começou a respirar, eu nasci com edema pulmonar, né? Meu pulmão não era formado, nasci de 7 meses. Ele começou a respirar normal do nada, tivemos que tirar ele da incubadora, e você tem leite aí porque ele tomou todo o leite do estoque aqui. E por isso que eu sou assim gordinho. Explica muita coisa. Mas ela Glória é a um Deus. texto. Glória a Deus. Eu sei. Amém. Sim. Você deu pra entender a diferença do vida, errais para não conhecer as escrituras, e o poder de Sim. Deus? No contexto era Davi, né? Não tava Davi não escreveu esse texto pensando na minha mãe, escreveu? Não escreveu. Não. Obviamente que não. Mas
Deus falou com ela, por isso que a Bíblia é viva. É isso aí. E é essa interpretação que a gente não pode perder. É isso que a gente não pode... A gente tem que... Isso vai conseguir como? Cara, é buscando, é orando, é buscando a Deus, e ele vai fazer isso. Uma vida de oração, né? A vida de oração, a vida devocional, que acho que com certeza todos falam aqui. Para não virarmos, como que é o termo que vocês Reforchatos. Reforchatos. Ó, tu sabe que, assim, um exemplo bem rápido, cara. Esses tempos eu tava falando com a Thaís sobre o refrão de uma música. Nem me lembro que música que era. Eu falei, nossa, olha que legal esse refrão aqui e tal. E daí, quando eu falei pra ela, ela disse, nossa, nada a ver. Eu disse, como nada a ver? É legal, né? Era Baba Baby daquele. Por favor, termina agora. Chega. O cara se... Meu, e aí? Não. Pô, Foi nós a primeira falamos do que Silas me veio, né? Malafaia de bigode, cara. O cara mais brasa viva que existiu dentro desse... O cara me puxa aquele... Não, para. A minha parte está à venda. Me chama no 549. Não. E aí eu falei pra ela, não, mas olha só, lê toda a letra da música. Aí ela leu toda a letra da música e aí fez sentido. É verdade, não, agora fez sentido. Cara, numa música atual, dos nossos dias, não é uma música antiga de quando eu era adolescente, é uma música atual. O contexto faz diferença, Exato. entendeu? Pra encaixar, pensa na Bíblia que foi escrita numa cultura, cara, e do outro lado do mundo, né? É uma cultura totalmente diferente. O jeito de pensar dos caras é diferente, principalmente no Antigo Testamento. Sim. Então, assim, a gente precisa dessas coisas todas, mas sem abrir mão do poder, Do poder. da oração, É isso aí. sabe, da dependência do autor do livro, como o Thiago falou, entendeu? Exatamente. Então, a interpretação, para mim, começa com oração. É isso. Começa com oração. Porque na oração eu vou buscar, no mínimo, assim, vou ter a humildade de buscar a Deus, né? Não achar que eu posso depender só da minha técnica. Aprendi lá exegese, fiz não sei o quê, hermenêutica, papá no grego, vou lá no E original. nem de outro autor, né? Nem de outro autor. Então, já começa pela humildade. Dizer, ó, Deus, eu não tenho capacidade, me ajuda. Me ajuda porque eu quero interpretar corretamente. Eu não quero ser o falso profeta mesmo sem querer. Né? Então, E temor, né? muito Temor, porque... Cara, se Paulo tremeu e temeu, Imagina. vou eu, Francesco, eu vou pregar, eu vou falar da palavra de Deus sem... E Paulo ainda falou, se nós ou um anjo de luz pregar outro evangelho, ele inclui ele. Nós, Isso, nossa. se Paulo tinha a possibilidade de Paulo pregar, imagina nós. Imagina nós. Se não dependemos de Deus. Eu acho que é legal só pro ouvinte ter mais essa percepção de como, tocar minha Bíblia em casa sozinho, como é que eu faço, né? Eu acho que tem um livro, talvez os seminaristas do PV vão saber, Vivendo na Palavra. Vivendo na palavra. Vivendo na Palavra. Sim, a gente leu o nosso Vivendo na primeiro Palavra, ele dá um caminho bem legal de como ler com oração. É MEB, né? Como Tipo se MEB, fosse né? Mestre do Bíblico. como se fosse uma carta de Deus, enfim, ler o Muito contexto, ler o capítulo inteiro, ler ele Cartas tem para o mundo da Genê, não, cara. ele tem várias um formato legal e um bem formato bom de a gente entender, principalmente no método de hermenêutica literal, né? Isso. E tem o alegórico, tem tudo isso, mas caberia em um outro episódio. Mas eu acho legal a gente pensar nisso, pensar no contexto, pensar na Bíblia afirmando a própria Bíblia, Exato. né, dela reafirmando sua autoridade. 2 Timóteo 3,16 também vai ser um bom versículo para a gente decorar Ótimo. diante desse assunto e diante de tantos ataques à Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, instrução na justiça, para que todo homem seja apto, pleno e apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, aí nós temos uma chave também e afirma a Bíblia, afirmando ela mesmo, afirmando sua autoridade. Mas tem uma coisa que a gente está quase caminhando para o fim, né? A gente está quase, sei lá, imagino que sim, né? Sim. E inspiração, né? O que a gente falou tanto sobre inspiração no decorrer de todo o episódio. Isso é legal. O que nós temos como percepção de inspiração? Chico Xavier? Criptografia. O cara baixou a cabeça. O cara perde a consciência. O cara perde a consciência e começa a escrever que nem um louco. Como podemos definir inspiração bíblica e inspiração de um Deus que é totalmente soberano? O texto que você citou aí, a palavra é teopneutos. Pneu de sopro. Ela vem soprada por Deus. Pneuma, né? Pneu, mas não é psicografada por Deus. Tanto é que, para mim, um grande exemplo disso é o próprio Lucas.
Quando você lê Lucas e Atos, o evangelho de Jesus, como Lucas escreveu, ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, com grande esforço eu pesquisei, eu fui atrás, conversei com as pessoas, escrevi um relato fidedigno. Ele não ficou pesquisando e psicografando na frente das pessoas. Não. Ele pesquisou, conversou com as pessoas. Mas isso foi teopneustos. Foi soprado por Deus para ele. Foi conduzido. Foi né? conduzido. Essa é a ideia. Para mim, inspiração é essa a ideia. Eu acho legal a gente pensar que o contexto de vida de todos os autores Sim, também foi também. soberanamente É o que eu ia dizer. levado e conduzido por Cada Deus. evangelho tu Exatamente. vê uma forma diferente de escrita, uma forma diferente de vivência de cada um que Sim. está escrevendo, né? A própria, acho que a forma cultural, Sim. um era um cara mais culto, que entendia o mais, próprio outro, Lucas. o próprio Lucas. Pega Pedro, você vê a diferença. As palavras utilizadas são diferentes, né? Tu pega Salmos de Davi completamente diferente. Porque e não deixa Deus de ser não, Deus inspirado. não deixou de usar a personalidade de cada um. Você pega João, O jeito, né? Filhinhos, Isso. João é o discípulo do amor, É, é o amado, isso o aí. discípulo amado. Então Deus não tirou a personalidade. Deus respeitou a personalidade de cada um, Respeitou a né? personalidade. Para trazer a palavra dele de formas diferentes, mas levando para o mesmo lugar, para o mesmo sentido, né? E atingindo a nós, porque foram Isso. homens, né? Por isso que o texto deixa claro. Mas homens escreveram, o texto que a gente Aham. leu de 1 Pedro, Uhum. de 2 Pedro. Homens, mas inspirados. Não por interpretação pessoal, mas inspirados. Inspirado. Mas não deixou de ser homens. Isso aí. Então, Essa é a parte ideia. bonita, né? Deus utiliza nós homens, né? Homens daquele período, né? Imperfeitos, cheios de pecado, Sim, para trazer a palavra dele, né? exatamente. Mas e aí que tá. A Bíblia, em nenhum momento, ela esconde. Os apóstolos, eles trouxeram toda a imperfeição da vida deles. Sim. Davi traz Vocês acham assim, ó, por exemplo, todos os erros que ele cometeu. caro ouvinte, você acha que, por exemplo, Pedro, se eles tivessem, vamos dizer assim, Jesus morreu e não ressuscitou, né? E eles, eles falaram, eles eram gaúchos, né? Com certeza. Que Pedro é, era. é, Pedro é, era. é, Pedro era vacariano, gaúcho. mas Mas vacariano. assim, ó, daquele que usa bombacha. E aí, o cara, Jesus não ressuscitou, nós temos que fazer alguma coisa, porque vamos criar aqui, então, vamos roubar o corpo, né? Dar Aquela um história jeito. toda, vamos dar um jeito aqui, vamos criar que ele ressuscitou e tal. Vocês acham que ele ia deixar, por exemplo, escrito que ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantar? Vocês acham que Paulo ia se dizer Ia deixar o espinho da carne miserável dele, homem né? que sou, eu sou o pior, o menor dos apóstolos? Claro que não, cara. Se esse livro fosse escrito humanamente inspirado, As táticas seriam totalmente diferentes. totalmente diferente. Não ia ter no Antigo Testamento, cara. Davi, tu acha que eles iam registrar lá Davi adulterando? Só aproveitando cara? esse seu ganchinho rapidinho, Fala. você acha que eles iam colocar as mulheres como as primeiras Isso, testemunhas da ressurreição de isso. Jesus? Exatamente. O fato Imagina. mais importante do cristianismo, Isso. mulheres iriam... No contexto... No contexto No contexto deles, daquele né? momento? Nada contra mulheres hoje, viu? Hoje Gente, não, mulheres. Ó, apoiamos o empoderamento feminino. Brincadeira. Inclusive, um episódio sobre isso um Sobre dia. empoderamento vamos Um fazer. feminino. dia, um Boa. dia. Vai trazer uma pastora? Não Pode. trazer... mas não. E aí... a gente... Cara, eles iam ocultar essas coisas, entende? Então, assim, se a fosse Bíblia... um livro humano, seria Isso. totalmente diferente. O único homem ali Politicamente correto, Politicamente que não tem... imperaria. Isso. Nossa. Talvez chamaria de René pra escrever. Então- Jesus. Então, assim, a inspiração, ela é isso, ela não tirou as características, né, de nenhum deles, conduziu esse processo todo, né? Deus foi inspirando cada palavra, cada movimento, Exato. o público-alvo. Então, nós temos as diferenças nos evangelhos que o Lucas citou, né? Sim. Porque eles tinham um público-alvo diferente. A preocupação era espalhar o evangelho, né? E essa preocupação não era só dos apóstolos, era de Jesus em primeiro lugar, Uhum. né, de Deus. Então ele foi usando esses homens. Então tu tem a ênfase de cada livro, de cada evangelho. O Paulo depois vai escrever lá para as igrejas já formadas, enfim, né, começando ali. Então tu tem tudo isso. Ele Tem que é ser considerado. isso, ele é escrito por homens, mas inspirados por Deus. E Inspirado. por isso que ela é infalível, inerrante. Inerrante. E não precisa ser E atualizada. eternamente suficiente. Suficiente. Então a gente não precisa atualizar a Bíblia De maneira alguma. De maneira nenhuma. Não Precisamos apertar F5 na Precisamos atualizar a nossa vida com Bíblia. base na A Bíblia. gente É precisa isso aí. atualizar. Exatamente. A gente pode dizer assim, acho que não são atualizações, mas graças a Deus a gente tem traduções Sim. que a gente pode Isso, ler sim. hoje, né, em diversos idiomas. A gente tem acesso ao grego, ao hebraico. Exato. Né? Acho que se a gente pode falar em atualização ou modernização, é isso.
A gente tem diversas, tem a NVT, tem a NVI, tem Sim. a Almeida, que trazem em palavras diferentes, vamos dizer, formatos de palavras diferentes, mas atualizar, trocar, mudar o que está escrito, aí não, né? Não. Aí não, né? A Bíblia, fora o fato, né? A Bíblia é o livro mais lido, tá falando de versões, é a que tem mais traduções, alcança mais línguas, é o livro mais lido no mundo, é o livro... Então, tudo isso mostra a preciosidade que é a palavra de Deus, né? Que ela realmente é a palavra de Deus, né? Porque transforma a nossa vida, primeiramente, né? Amém. Amém. Então, assim, a gente, né, nesse episódio aqui, obviamente que não esgotamos nem... Cara, não tem como a gente entrar... Seria um episódio... Esse assunto... muito extenso, né? Muito. Mas a gente fica aqui o compromisso público de retornarmos, né? A esses assuntos sobre a Bíblia, enfim, sobre a nossa fé, por que podemos crer. Mas, assim, um resumo, né? E agora, assim, nós nos encaminhamos para o final. Então, gostaria que cada um também fizesse as suas considerações finais aí. E eu começo, né? Porque... Enfim, já estou falando. Mas assim, a Bíblia, ela é confiável historicamente. Ela é um livro histórico também, né? Então, ela não fala sobre fábulas, sobre uma historinha da carochinha, mitos. Muito pelo contrário, ela fala sobre o fato em um momento da história que aconteceu, né? E nós podemos confiar na sua originalidade, podemos confiar que ela é infalível, que ela é a verdade. E em dias como hoje, que nós vivemos nesse contexto, a gente brincou com tantas coisas aqui, por exemplo, né, de homem e mulher, de uma verdade que ela parece líquida, né? A gente relativa totalmente. Nós temos a verdade. E talvez por isso que a Bíblia é tão atacada. E se tenta tanto tirar a autoridade, aquilo que ela é. Muita gente hoje, infelizmente, não crê, né, na Bíblia, é um livro qualquer. Mas nós sabemos e cremos que ela é a verdade, ela é aquilo que vai nos transformar. É a palavra de Deus, né? Então, quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia, né? Quer ouvir em voz audível? Põe no aplicativo da no Bíblia. aplicativo da Bíblia. É Deus Cid falando. Moreira também, né? É Deus falando. Pode ser. Esse aí. O Cid Moreira puxou lá da... Meu pai tinha todos os CDs do Cid Moreira, cara. Então, meus queridos... É isso, né? Se dedique a estudar sobre a Bíblia e a Bíblia propriamente dita, né? Com muito afinco, com muita honestidade. Aí eu acho que entra uma grande honestidade. E aí o resultado é Deus que vai fazer aí na tua vida, mas não se deixa levar por essas balelas todas aí ditas. Pesquise, estude, vai atrás, porque vale a pena investir a sua vida, a sua energia e seu tempo nisso. Amém. A Bíblia transcende qualquer tempo, né? O que não muda é a maldade do nosso coração, assim como o Thiago disse, né? Então, não tem o porquê nós atualizar a palavra de Deus, que ela nos fala, ela é letra viva, né? Palavra viva, ela toca no nosso coração a qualquer tempo, a qualquer problema que a gente tem. O exemplo que tu deu da tua mãe é sensacional. Davi escreveu o Salmo não sei quantos mil anos atrás, e aí naquele momento de dor, de medo, de angústia, foi vida na vida dela. Então, meus amigos, queridos ouvintes, leiam a Bíblia, independente do tempo onde você está, porque ela vai falar com você, com certeza. E uma dica de leitura, que é um livro muito legal, uma leitura fácil e boa, te cativa a ler, é Por que Confiar na Bíblia, do 9 Marcas. É um livro curtinho e vai direto ao ponto. Ele bate muito nos evangelhos, né, na veracidade dos evangelhos e da ressurreição de Cristo. Isso. É muito legal. Tem na Amazon, quem tem o Kindle aí, aquele liberado, tem o livro de graça para ler. Sim. É muito bom mesmo. Vamos deixar o link aqui na descrição. Boa. Pessoal, foi um tempo muito bom aqui. Obrigado por terem acompanhando até agora, se vocês chegaram ao fim. Velocidade 1,5. Eu tenho dois materiais para indicar: Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles Hyde, Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. São 2 livros bem bons sobre o assunto.
né? Eles falam bastante sobre isso, sobre a inerrância e infalibilidade da Bíblia. O John MacArthur andou dando umas pisadinhas na bola, mas Mas o é livro bom, é muito bom. esse livro é bom mesmo. É que foi escrito antes. Isso. Então tá valendo. Verdade. Eu vou ler uma parte do livro e para finalizar é depois um versículo do Salmo 119. A palavra de Deus é autoritativa e exige nossa obediência. A infalibilidade, a inerrância e a autoridade da Bíblia são demonstradas inúmeras vezes porque a Bíblia é eficaz. A Bíblia faz o que ela promete fazer. A Bíblia se cumpre, a Bíblia tem profecias que são cumpridas em Cristo Jesus. Todas elas. E a que se cumprirá e que Cristo voltará e não teremos mais discussões sobre Antes isso. da tribulação. Brincadeira. E por fim, eu aconselho ao ouvinte fazer sua devocional no dia de hoje no Salmo 119. Eu sei que a gente sempre brinca porque é o mais comprido de todos. Mas é maravilhoso. Mas é muito bom. Mas ele é muito bom. E termino com o Salmo 119, 97, que fala: como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Que nós tenhamos esse mesmo apreço, esse mesmo amor que o salmista demonstra pela lei do Senhor. Amém. Excelente, excelente. E estou em Caxias justamente por causa que estava num acampamento da Aliança do Pio X. Um abraço para todos aí que estiver ouvindo, lá do Pio X. E uma das mensagens foi a preciosidade da palavra de Deus, baseado no Salmo 119. Né? Foi muito legal. Eu quero deixar, finalizando aqui, uma frase de um pastor que foi, né, referência em qualquer linha teológica, né? Billy Graham. Billy Graham foi referência para todos. E ele fala assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso aí. Sensacional, né? Sensacional. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E é pura verdade. Indicação de leitura eu tenho, se você que tá nos ouvindo e quiser aprofundar uma coisa mais teológica, é a Teologia Sistemática do Gruden, né? Teologia Sistemática Completa e Atual, da Editora Vida, do Wayne Gruden. Você pega, obviamente, quiser sobre isso, o texto que fala, o capítulo que vai falar da bibliologia, não vai ler? Lá tem todas as teologias, a gente tá falando disso. Sim. Então lê essa parte. Um outro livro que é muito legal, sobre a defesa, em defesa de Cristo, a defesa da nossa fé. Foi escrito por Lee Strobel. Ele era um jornalista, né, da Chicago Tribune. A esposa dele se converte e ele, como jornalista investigativo, ele vai investigar para provar para a mulher dele que ela estava errada. Só que aí acontece o filme, não vou falar, mas você lê o livro. Lá ele vai investigar ali e vai mostrar e vai tentar... Mas o filme não acabou, né? Pra mostrar que ela tava errada. E aí, não, acaba porque acontece alguma coisa, eu não vou falar, mas você pode ler o livro também, é muito bom. Em Defesa de Cristo, essa é da Thomas Nelson. E o outro livro também, se você quiser ouvir um pouquinho mais da história, que a gente falou lá no comecinho dessa história do liberalismo teológico e tudo mais, é Teologia Moderna, de Schleiermacher a Bultmann, do Mackintosh, ok? Novo Século é a editora. Legal. Então são esses livros aí. E Ótimo. agradeço aí o convite, estou muito feliz. Volte mais vezes, já está convidado. Com certeza. Obrigado aí. Deixa teu arroba aí, onde é que o pessoal te encontra. Ih, rapaz, vai ser difícil porque eu não CEP sou da muito... rua. CEP da rua. Mas é no... Quer deixar o Pix? Instagram. É @Thiago Rufino 27, né? Mas eu não posso muita coisa, eu vou avisando. Não, então em nome de nós todos aqui, eu posso falar em nome de vocês, eu acho. Sim, porque é o pastor, né? Queremos agradecer, Thiago. Obrigado pela disposição de vir aí, gastar esse tempo com a gente. Podia estar fazendo um monte de coisa melhor, né? Mas estar aqui com a gente. Obrigado Muito por ter obrigado. acordado o Christian hoje de manhã. Eu posso contar só uma coisinha? Eu Fala. tava vindo na viagem, é um pouquinho longe, né? É. 1000 e poucos quilômetros. A gente ouviu no carro uns 5 podcasts aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Nossa, ouvinte aí. Olha aí. Obrigado, hein? Ouvinte, Tá cara, melhor que nossas tem que ter esposas já. paciência. e vocês hein? vão, pode perguntar Qual pra tu mais Kelly, gostou? pode Qual tu perguntar mais pra gostou? Kelly. Cara, todos foram muito Ah, legais. eu acho. O Nem precisou pagar ele. O do Murk foi muito legal. Foi muito legal, né? Muito legal. O Olavo também, muito legal do Apocalipse. Então, assim, e vindo no carro, eu falei pra Kelly, puxa, cara, eu podia gravar, botar lá, podia falar uma coisa sobre a Bíblia, né? Aí chegando aqui, o Christian Fechou falou, o assunto. olha, como é isso aí? Então, deu tudo certo. Eu não deixei dica de leitura, mas é o livro do Deus Falou a Língua dos Homens, do Paulo Won. Ele fala bastante sobre o cânon, como formou o cânon e tal, como é que foi a questão da tradução. Bem legal esse livro. Inclusive, será o livro que nós sortearemos em breve aí no nosso Tá aqui, ó, Instagram. Tá fechadinho. fechadinho aí, ó. Olha, dá pra ver Vamos aqui. sortear.
Vou abrir ele hoje. Gente, nos siga aí no @Solamento Podcast. Estamos aí nas plataformas. Spotify, YouTube. E chegamos às 1000 reproduções. Passamos. Isso aí. E aí, YouTube também não tem o vídeo, né? Mas é melhor assim, como já falamos. Logo teremos. Ou não. Vamos depende. ter. Não, nós temos que mostrar esses rostos bonitos. Os rostos. Obrigado, gente. Valeu. Deus abençoe. Valeu. Até Valeu. a próxima. Valeu. Fui.